Esta semana, no regresso de férias, Ricardo Araújo Pereira declara-se ardente. João Miguel Tavares sente-se difícil, preciso e necessário. E Pedro Mexia confessa-se sem emenda. Está reunido o Governo Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos. Estamos de regresso para voltar a trazer Silly Season a este verão cheio de assuntos sérios. Mas antes de distribuirmos os ministérios, como é que aproveitou as suas férias, Ricardo Araújo Pereira? Como é que aproveitou estes sábados à noite, sem este encontro tão agradável? Oh, Carlos, curiosamente, eu todos os sábados à noite das férias vim para a TVI, para a porta da TVI, expender opiniões políticas que tenho, por causa do maldito vício de todos os sábados à noite ter, só como aqueles cães que ficam presos durante algum tempo e depois não querem sair mesmo quando os soltam. E quem eram os interlocutores? Os senhores dali da segurança da porta, assim. E eles só, lá para princípios de agosto, acho eu, chamaram a polícia, mas conseguimos ainda conversar durante 3 ou 4 sábados e foi muito... Foi agradável. Eu disse 2 ou 3 coisas bem azedas sobre o António Costa e foi isto. E o João Miguel Tavares sentiu falta deste convívio? Olha, imensa falta. Sobretudo durante os jogos de voleibol feminino de praia. Eu estava a ver os jogos de voleibol feminino, sobretudo a tática. Não há nenhum outro desporto onde eu aprecio tanta tática como nos jogos de voleibol feminino de praia. A tática é indicada sobre o glúteo de uma das atletas, não é? Elas têm as mãos atrás das costas a dar a tática e eu interesso-me imenso pela tática do voleibol de praia. Eu creio que todos estes comentários são inadmissíveis do ponto de vista do sexismo e de... Assim, porquê? Porque estás a objetificar, acho eu. Não, mas eu sou a favor da objetificação da mulher e do homem. Pois, isso somos dois. Por exemplo, sei lá, Pedro Mexia pode também apreciar os glúteos de Usain Bolt, por exemplo. Sim, claro. Já lá vamos disso. Não. Eu falei Já lá vamos, agora tens de ir. claramente. E o Pedro Mexia aproveitou bem as férias? Sim, é bem a minha ideia de férias, é estar num sítio onde não há pessoas de Lisboa. Só que... Então vai para o centro de Lisboa. Só que incorri... Experimenta ir para o Chiado agora. Incorri no erro de dizer isso. Várias pessoas que me encontraram, que me conheciam daqui ou de outro sítio qualquer, e que me encontraram nas férias e diziam, então, que tal as tuas férias? Eu, ótimo, não há ninguém de Lisboa. E todas as pessoas a quem eu disse isto me disseram, eu sou de Lisboa. O que foi uma estratégia absolutamente... É o que eu te digo, vais para o Chiado e não falha. Não Aí encontras não um lisboeta. Bom, é cá só estamos então de novo com os ministros sombra habituais, sem remodelações, em perfeita estabilidade. Vamos então à distribuição de pastas com o João Miguel Tavares a querer ser ministro das algas. Isso ainda são efeitos da época balnear, João Miguel Tavares? Em parte sim, mas isto é para falar dos Jogos Olímpicos. É para falar dos Jogos Olímpicos. Para continuar no tema dos Jogos Olímpicos, como... Ouvimos falar de algas, de facto, numa das provas, depois de uma das provas. Numa das provas de canoagem. E já agora, gostou da pagaiada? Epá, eu gostei imenso. Gostei imenso. Correu tudo muito bem e nós levámos uma medalha no judo. É verdade que os Jogos Olímpicos ainda não acabaram a esta hora, mas já não sobram muitos atletas portugueses para nos trazer mais medalhas. O canoista Fernando Pimenta foi ele que se queixou depois de... Sim, não ter conseguido obter uma medalha. Ele tinha esperança de ter uma medalha, não conseguiu. Que as algas o impediram de chegar à medalha. Ficou em 4º lugar e disse que as algas o impediram. Eu francamente não fui analisar a canoa dele para saber se efetivamente lá estavam algas ou não. Acredito que estivessem. E a pagaia? Também é capaz de lá estar. A mim o que me entristece nisto é como aos fogos no verão. É que todos os fogos é mais regular, geralmente é anual, é consoante o tempo. Mas de 4 em 4 anos, lá vamos nós aos Jogos Olímpicos, de modo geral não corre espetacularmente a nível de medalhas e depois lá vêm os atletas queixarem-se da falta de apoios e de como tudo seria diferente se os apoios fossem melhores. E o que é que está mal? A queixa ou a falta de apoios?
Eu acredito que seja, eu admito perfeitamente que seja a falta de apoio e admito que todos os nossos 92 atletas que foram ao Rio de Janeiro sejam todos uns brilhantes heróis. Mas é que não há pachorra já para ouvir aquilo. É porque as queixas são sempre as mesmas anos atrás. É verdade, quando nós olhamos para a mais lista... criatividade nas queixas, é? Eu queria mais criatividade nas queixas, ou então, pelo menos, que a pátria admitisse assim. Pronto, a gente não quer saber daquilo, a gente gosta de bola. E então os atletas já sabiam que a gente não quer saber daquilo, iam e não se queixavam tanto, porque esta queixa de 4 em 4 anos é uma coisa que já aborrece muito. Mas há um recorde olímpico. Há um recorde olímpico de queixas, que é imbatível, que é de Marco Fortes, que justificou uma prova que lhe correu mal, dizendo de manhã é boa na caminha. Portanto, é recorde olímpico de queixa. Nunca nenhum. Eu adoro. Se houvesse medalhas... Não só concordo, como acho ótimo que o atleta olímpico diz, pá, de manhã... Mas se houvesse medalhas para queixas, nós realmente ganhávamos. Quando se vai olhar, nós estamos em 75º no ranking. Atrás de nós, na Europa, acho que só há para a Albânia e Andorra, que ainda não receberam nenhumas medalhas. E quando nós olhamos para países mais pequeninos do que nós, a Grécia tem 6 medalhas. A Grécia não devia ter dinheiro para nada. Que inventaram também. Também tu achas que eles ainda são... Obrigado. É isso, claro, né? Claro. Tu achas que eles ainda são os descendentes inventaram um jogo e digam as regras, vai ver quantas medalhas é que eu ganho. Mas tem 6 medalhas, o país está mais falido do que Portugal. A Irlanda tem mais medalhas do que nós e são menos. E, portanto, sim, aquilo é mau, não é? Há países muito mais pequenos do que nós que têm mais do que 10 medalhas. A Nova Zelândia tem para aí umas 12 ou 13 medalhas e são 5 milhões. Pode-se dizer, e tal, só lá têm ovelhas, não têm mais nada que fazer e, portanto, dedicam-se ao desporto. Mas, de facto, Portugal está mal. Mas decide se não se quer investir naquilo. Os atletas que se queixam. Eu estou zangado com os toda a atletas gente. não ganham medalhas. Estou o governo. É o governo? Não, eu estou zangado com o queixume recorrente. Sabes o que é que parece? Parece um comentador do Correio da Manhã, daqueles... Está assim tudo mal. Está assim, pessoas que dizem, olha, alerta amarelo, chuvas no continente. E as pessoas vão lá e dizem, bandidos do governo. É muito frequente. Eu quero é que haja um encontro entre as expectativas e aquilo que o país realmente quer pagar. É só isso. Pronto, não queremos pagar muito. Então pronto, vai. Ou então queremos pagar muito e queremos ser melhores. As expectativas são... Agora isto de 4 em 4 anos é aborrecido. Tem acompanhado os Jogos Olímpicos, Ricardo Araújo Pereira. Perturba-me o voleibol feminino. Tinha acompanhado com gosto e quero defender a honra de Marco Fortes, para já, que estava a brincar quando disse aquilo. Grande benfiquista. Não lhe ataquei a honra, pelo contrário, acho uma grande frase. Não, e ele estava a brincar, quer dizer, ele disse, correu-me mal e tal, isto de manhã é bom na caminha, mas claro. Isso não punha em causa o empenho dele no ideal olímpico e tal. E queria também, sobre Fernando Pimenta, não é assim que se chama o canoísta, que apanhou algas. O homem é campeão da Europa. Se ele diz que apanhou algas, é porque apanhou algas. Claro. Eu acredito. Aliás, houve uma piscina nos Jogos Olímpicos que era interior, que tinha algas, quanto mais fora. Ficou toda verdinha. Tudo verde, parecia um creme de ervilhas. E depois é um bocadinho difícil, às vezes, também lidar com estas críticas, porque algumas das pessoas que não têm medalhas são quartos, quintos, sextos e sétimos melhores do mundo. Exato. Claro, isso é verdade. Eu acho que no campeonato dos sextos vários deles fizeram boas marcas. Até sextos quer dizer, estarmos em 75º lugar, é isso, nas medalhas, sim, não quer dizer que estejamos em 75º na lista dos melhores países do mundo ou dos piores. Não, foi uma prova olímpica. Os atletas fazem o seu melhor. Eu também não gosto das queixas, mas nem Portugal é bestial quando ganha, nem é péssimo quando perde. Acontece, é uma contingência. Atenção, ainda por cima num país em que a sensação que eu tenho é que ser atleta olímpico é em si mesmo uma modalidade olímpica. Ser atleta olímpico em Portugal é em si mesmo uma modalidade olímpica e é daquelas de obstáculos, porque de manhã trabalhas no banco, sais às 3, vais buscar os miúdos e depois à noite entre as 7 e as 23 vais treinar o ping-pong. Mas é só assim, e de repente, e de vez em quando há um extraterrestre, tipo Carlos Lopes, que consegue, outro tipo Rosa Mota. Os africanos não tinham começado a correr, foi na altura que nós ganhávamos as provas de fundo. Não, a gente ainda o Carlos Lopes e Rosa Mota ainda ombrearam ali com africanos. E conseguem. Uhum. Mas é só por isso, quer dizer, eu acho que não há um investimento espetacular, não é? Nas modalidades olímpicas. Quais são as suas modalidades favoritas, Ricardo? É óbvio, já sei para que é que me está a perguntar isso. E por causa daquele
aquela ideia que há sobre o facto de eu ser uma espécie de um javarde que só quer ver senhoras. E por acaso é verdade. É o vôlei de praia. Não é o lançamento do martelo feminino? O lançamento do martelo feminino não, porque eu sempre... Porque eu, quando era miúdo, eu vivia em casa da minha avó, não é? O meu modelo de homem sempre foi as lançadoras do martelo da RDA. Sempre foi... Aquilo para mim é que era ser um homem, não é? E eram as lançadoras de martelo da RDA e isso nunca me abandonou. E portanto, eu prefiro outros em que... E essa não foi sexista? Não, essa pode ser. Isto é uma opinião sobre doping. Repara, e hormonas, e estrogénio e tal. E, portanto, é isso. As velocistas, gosto muito também de acompanhar as velocistas. E a Patrícia Mamona? E Patrícia Mamona, claro. Patrícia Mamona forever. Estive a torcer por Patrícia Mamona. Muito, a torcer muito por E o Patrícia Pedro, Mamona. que Vi provas todos é que os saltos com a maior atenção. Que é, aliás, Eu vi deixa-me só dizer que Patrícia Mamona é uma grande atleta. É mesmo? Em relação às quais nós trocámos SMS uns com os outros. Essas foram as provas que eu vi. Conseguimos estar todos a falar sem bufo, pá. Mas vocês puxam... Não sei se sublinhei vezes suficientes que Patrícia Mamona é uma grande atleta. É mesmo uma grande atleta, porque a miúda, coitada, tem uma vida de sacrifício, uma vida de sacrifício, e depois liga-se a televisão e diz: bonita a moça, bonita. E ela, na verdade, esteve ali a esgravatar, a cansar-se, a treinar e não sei o quê. Aos pulos ali. Não, é uma vida absoluta, de certeza que é uma vida de sacrifício. Mas vale a pena. Para fazer aquilo, e depois aparece um Palermo e diz: que gira. Bem, uma coisa é certa, pelo menos o Presidente Marcelo vai poupar bastante nas condecorações, não é? Não sei, ele pode dar condecorações por esforço. E se é por esforço, vem 22. E o problema do Marcelo é que ele, aos campeões, medalha, não é? Medalha aos campeões, aos que não são campeões para consolar, abraça. Ele gosta muito de afetos e tal. E por isso é capaz de vir aí uma torrente de afetos. Não, isso então, coitados. Bom, a cerimónia de encerramento dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro está marcada para amanhã à noite, e atribuímos ao João Miguel Tavares o cargo de Ministro das Algas. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, quer ser Ministro do Turismo, em homenagem ao recorde de turistas que parece que Portugal vai ter este ano. Ricardo Araújo Pereira. Não, é outro tipo de turismo, é um turismo para ir ver jogos de futebol. Um nicho de mercado. É um nicho, é um nicho de mercado que infelizmente nem sequer passa pelas agências de viagem, e é pena porque era negócio que se fazia. O turismo de titulares de cargos públicos deve ter regras próprias? Eu acho que devia, quer dizer... se calhar nem sequer precisava de haver regras, porque é óbvio, não é? É óbvio que se calhar um secretário de Estado, como foi o caso, não deve aceitar que uma empresa lhe ofereça uma viagem para ir ver a bola à França. Foram 3 secretários de Estado. Eu sei, foi mais do que um. Mas eu estou a dizer cada um deles, não é? E a questão é que... Sobretudo quando a área que tutela tem um diferente judicial... tem a ver com impostos, sendo que a empresa, que era a Galp, que oferece a viagem, não quer pagar 100 milhões de impostos que deve ao Estado. Isso também é curioso, porque a Galp, pelos vistos, tem uma relutância grande em dar dinheiro ao Estado, mas pequena em pagar coisas a pessoas do Estado. Não se importa dar dinheiro ao Governo, desde que não seja pagar os impostos. Apesar de tudo, parece que é uma parcela um bocadito mais pequena. Sim, sai mais em conta, não é? Sai mais baratinho. Do que pagar 100 milhões. E as más línguas dizem que assim talvez poupe nos impostos. Exatamente. Diz-se que assim pode não pagar os outros 100 milhões. Enfim, eu acho... Eu nem sei se... Foi ingenuidade, houve dolo. É possível que não haja dolo, atenção. Eu acho que é hábito. Foi hábito. Foi vontade de ir ver a bola, que também acontece, vontade de ir ver a bola. Foi apreço por borlas, que é uma coisa que toda a gente aprecia. Toda a gente gosta. Aprecia o que é de borla. Eu gostava de ir. E ninguém está imune a isso. Ninguém está imune a isso. A malta tem dinheiro para comprar um livro, mas é sempre tão bem, bom quando recebes não é? Queres ver aquele concerto? Não, eu odeio essa banda. Tenho 2 bilhetes. Dá cá.
Sério, as pessoas gostam de coisas gratuitas. As pessoas gostam muito de coisas... sodomia, não quero. Mas é grátis, vou experimentar. Sim, senhora. Já lhe aconteceu? Não, esse. Estava a tentar... É um grande momento de televisão. Eu estava a tentar interpretar a alma do povo português. Não pensem que este era um diálogo... Não é autobiográfico. Não é autobiográfico. Mas assim, não me cairiam os parentes na lama. Cada um gosta do que gosta. Prémio Ilga. Exatamente. Apresentador anual dos Prémios Ilga. É impressionante como o tema era um secretário de Estado ter ido... E acabaste na Derivou. sodomia. Derivou Mas um desta bocadinho. vez não fui eu. Hein? Não, O que é que se espera do Código de Conduta que o Governo prometeu aprovar em reação a este caso, Pedro Mexia? Não, há uma escadinha. O Governo diz, primeiro, não há nada de errado. Número 2, mas ainda assim o Secretário de Estado vai devolver o dinheiro. Mas ainda assim vamos avocar as competências dele nesta matéria. Mas ainda assim vamos criar elaborar um código de conduta. Portanto, há qualquer coisa de errado. Essas três conclusões que o ministro, que era o ministro Santos Silva, que era quem estava à frente do governo durante as férias do António Costa, ele disse que não há nada de errado e depois deu 3 razões pelas quais havia alguma coisa de errado. Só se devolve dinheiro é porque esse dinheiro era indevido, ou melhor, o não pagamento era abusivo. Se vai criar um código de conduta é porque há problemas de conduta. E se se vai avocar, isto é, se se vai retirar ao Ministro, ao Secretário de Estado, as competências para tratar determinado assunto, é porque se percebe o que é óbvio, é que ele fica diminuído publicamente ao tratar esse assunto, que é o assunto Galp. E agora o que é que diz esse Código de Conduta? O que é que dirá? O que é que se pode prever que um Código de Conduta venha a dizer? Os códigos de conduta dizem assim coisas genéricas que é possível moldar. Não, mas eu sou a favor disso. Hein? Não, eu não sou Código contra. de Conduta? Um código de conduta para tudo, para políticos, para jornalistas. Quer dizer, isso sempre houve nos sítios onde eu trabalhava e nos quais eu mandava alguma Miguel coisa, sempre Tavares, tentei impor isso. Que é, como sabes, há um código de conduta. Recebes um livro, ok, podes receber um livro. Um jornalista pode receber um livro. Podes receber um computador de uma Como sabes, há um código de conduta dos jornalistas. Acho que um computador já não podes receber. Se há a classe que tem um código de conduta, é os jornalistas. Isso não impede Não, tá praticamente bem, nada. Claro que deve haver Não um impede- código de conduta claro que deve haver um código de regule conduta. aquilo Não sou contra. que os políticos e os governantes Mas não é o podem ou código, não mas não receber. é o código de conduta que vai mudar. Até Não, porque mas o que deve aconteceu haver. foi no Parlamento e Olha o BES. na vida Havia um código de partidária. conduta que o Mas houve problemas? no BES era o bancário. No BES havia um código de conduta que era o bancário, coitado, não podia receber nada do cliente, mas Ricardo Salgado podia receber 14 milhões de euros de Uma liberalidade. do Sr. José Guilherme. O Primeiro-Ministro diz que este caso dos secretários de Estado e da ida à bola já está encerrado. São águas passadas, João Miguel Tavares? Eu acho que são um bocadinho águas passadas, só no sentido que vem uma enxurrada tal que nós não vamos dar por ela. Eu, estranhamente, dei por mim a defender um bocadinho o Secretário de Estado. Eu acho que aquilo é absolutamente inadmissível. Acho é que, à boleia disso, vem uma coisa que me irrita muito, que é a hipocrisia. A hipocrisia total de jornalistas, desde logo, que se fartam de apanhar viagens à borla, e também de políticos, porque eu tenho a certeza, se todos fossem assim tão escrupulosos, a Assembleia da República acabava vazia, exceto os deputados do Bloco de Esquerda e do PCP, e se calhar antes de terem ido agora apoiar este governo. Porque é possível que a chamada geringonça só exista porque os deputados do Bloco de Esquerda e os deputados do PCP também querem ir à bola. E eu temo que ficasse vazia, o Parlamento ficaria vazio. Mas era trabalho político. Era trabalho político, exatamente. Ao motivo de força maior. Também. Como seja incêndios e catástrofes naturais. O Ricardo Araújo Pereira fica então Ministro do Turismo. Agora o Pedro Mexia quer ser Ministro das Sensíveis Senhoras. Exclui, portanto, à partida, as insensíveis. Sim, para isso já dei, para esse peditório já dei. E quem são as sensíveis senhoras que pretende tutelar, Pedro Mexia? Não, teve esta designação precisa de uma nota de rodapé, que é um título de jornal que eu gosto muito, do tempo da outra senhora, justamente, do tempo da ditadura, em que a certa altura o Salazar está ou é hospitalizado ou vai para as termas, ou tem, enfim, estava doente, e um jornal faz uma notícia dizendo que ele experimentou, queriam eles dizer,
sensíveis melhoras, mas por alguém escreveu: o Sr. Presidente do Conselho tem experimentado sensíveis senhoras. Eu gosto imenso, é uma das minhas páginas de jornal favoritas. Acho que se Salazar tivesse experimentado sensíveis senhoras, a ditadura caía mais cedo e, portanto, foi pena que isso não tivesse acontecido. Mas as sensíveis senhoras têm a ver com esta ideia da... É um bom medicamento. O senhor tem que experimentar sensíveis senhoras. Tem a ver com esta história das Nações Unidas e da eleição para Secretário-Geral das Nações Unidas e da intervenção um bocado disparatada do atual Secretário-Geral, Ban Ki-moon, que é uma pessoa sobre a qual ninguém tem uma opinião. Nunca conheci ninguém que tivesse uma opinião sobre Ban Ki-moon. Nem boa nem má. Também não sei se havia sobre o Kofi Annan. É o senhor. Sobre o Kofi Annan, não sei se havia. Mas, aparentemente, acha que deve dar opiniões sobre os seus sucessores. Disse momento. Que gostaria de ver suceder-lhe no cargo uma mulher. Sim, sendo que o favorito, pelo que se viu na primeira ronda de entrevistas, é um homem. E nas primeiras 2 votações que já houve. Sim, e os outros candidatos mais votados são mulheres, ou são quase todos, que têm mais hipóteses, são quase todas mulheres. Ora bem, não só não acho que ele não deva manifestar a sua opinião, como parece que essa ideia de dever ser um homem ou uma mulher não faz muito sentido. Ou seja, faz sentido poder ser uma mulher pelo seguinte: a humanidade é composta por homens e por mulheres, e uma instituição não deve ser gerida só por homens, de vez em quando. Também deve ser com mulheres, ou de vez em quando, ou sempre. A ONU nunca foi gerida por uma mulher. Exatamente. Agora, mais do que ser as mulheres, convinha também que fossem, neste caso, os melhores. Porque às vezes dizem, as pessoas são com as cotas, são contra as cotas. Mas no mundo inteiro não havia uma que se arranjasse? Não. Quem quis avançou. Não, está bem, mas E portaram-se melhor nas provas. Não, mas é que a conversa das cotas é tão... Mas isto não há cotas, aqui não há cotas. Na conversa das cotas é que se diz, quem é contra as cotas diz, devem ser os melhores, e depois responde-se com razão. Até parece que os homens são sempre melhores e que os homens que são escolhidos são pelo mérito. E é verdade. Agora, aqui o mérito nós vimos. As pessoas foram entrevistadas em público. Mas o que é que lhe parece mais relevante para o resultado final? As declarações de Ban Ki-moon ou estas votações que já houve em Guterres? As declarações de Ban Ki-moon são um fé-diver, são apenas alguém que eu acho que ele não tinha que... Ele tinha que ser neutral. Acho que António Guterres, claramente, não é uma questão de patriotismo, não acho que nós tínhamos que ser por um candidato português por ser português, mas António Guterres nasceu para este cargo. Toda a gente... No sentido é que também ninguém vai dar por ele como não nasceu para ser Primeiro-Ministro, claramente. Mas nasceu para isto. Todas as características que eu imagino um bom Secretário-Geral das Nações Unidas estão presentes em António Guterres. E, portanto, fez... Um senhor assim mole e... Dialogante, cosmopolita, etc. Essas coisas. Fala línguas muito bem. Eu digo mole. Pronto, está bem. Mas lá está. Para Primeiro-Ministro não é tão bom. Não dá, mas para ali, que é uma coisa mais de convívio... E, portanto, eles prestaram provas públicas. Acho que não há cotas. Os melhores. Neste caso, pareceu-nos, a quem viu, a maioria das pessoas que viram, e as votações confirmaram isso, que António Guterres parece ser o melhor candidato. Lá, mais uma vez, não por ser português, nem também por ser homem. Aconteceu que entre aquelas pessoas foi quem saiu melhor. O governo português terá ficado irritado com estas declarações de Ban Ki-moon. Em que medida é que o critério da nacionalidade, e presumo que o governo português entrou em linha de conta com o critério da nacionalidade, este critério que está por trás do apoio português a António Guterres é superior ao critério do género, João Miguel Tavares? Ora, aí está. Mas esse é o meu problema. Qual é que é o meu problema? É este. Vais abrir um fórum. Vais escolher um. Havendo um governo de esquerda, a sensação que a esquerda realmente é muito preocupada com cotas. Então, dentro dos partidos que apoiam este governo, são super preocupados com cotas. O homem foi secretário-geral do PS. Achas que certo. O PS podia fazer alguma outra coisa? Exato, mas é exatamente. Estás a ir de encontro àquilo que eu quero dizer. O problema é, se não estivesse lá o António Guterres, o PS estaria a aplaudir as declarações de Ban Ki-moon. A dizer, brilhante, realmente tem razão. Devia ser uma senhora. Portanto, eu acho que a solução para este problema foi aquela que já foi apresentada esta sexta-feira pelo inimigo público, que disse que António Guterres estava disponível para uma operação de mudança de sexo. Eu acho que pode ser essa a solução para este problema. Mas há dois momentos para dizer que devia ser uma senhora.
antes de haver candidatos, dizer devia ser uma senhora, parece-me uma coisa que faz sentido. Mas era bom, já era a altura. Todos nós achamos isso bem. Havendo candidatos, tendo sido prestadas provas, Percebo. continuar a dizer devia ser uma senhora. Não, mas o problema é eu não sou especialista naquelas situações, mas eles vão entrando. Aquilo não está fechado. Eles parece que podem continuar a entrar a meio da comboio. Que já são conhecidos. Não encerrou ainda as candidaturas. Há uma hipótese da frase poder ser dita já depois de se prestarem provas, que é todos os candidatos serem senhoras. E ele dizer, olha, eu acho que devia ser uma senhora. Tipo, uma coisa tipo Américo Tomás, estás a perceber? Dizer coisas óbvias. Mas eu... Parece-lhe que temos a obrigação patriótica de apoiar António Guterres, Ricardo Araújo Pereira? Epá, vamos lá ver. Mas o governo português tem. Sim, está bem. Mas estamos a falar do secretário-geral da ONU. É o tipo de coisa em que eu não vou buscar o cascol a dizer Portugal a casa. Não é o tipo de coisa pela qual eu começo a dizer Portugal. Não é o tipo de... Não é o tipo de acontecimento. Mas atenção, eu sou sensível à questão de... É claro que é preciso haver mulheres na política, foi tudo o que a gente disse, não é? Nunca houve nenhuma na ONU, não faz sentido a gente pensar que os melhores foram sempre homens, no mundo inteiro nunca se arranjou, portanto eu até sou defensor de cotas, porque já se percebeu que isto não vai lá, não é? Basta olhar para Portugal, as mulheres são mais do que os homens na universidade, para aí desde os anos 70, e continuam a ser menos do que os homens na Assembleia da República, nos conselhos de administração das empresas, no Governo Sombra. No Governo Sombra, já é uma bandidagem, uma vergonha. Eu não tenho culpa nenhuma, eu fui convidada, não inventei isto. Só há uma pessoa aqui que pode não foi o Carlos Vaz Marques que fez os convites? Foi, exatamente. E, portanto, é óbvio, eu acho que isto só vai lá se a gente impuser que tem de ir. E, portanto, e porquê? Porque as mulheres têm tanto direito de aceder ao poder como os homens. Quando alguns setores... Isso é indiscutível. Este é o meu ponto, não é? Depois, de repente, há alguns setores que dizem não, é preciso porque as mulheres trazem coisas diferentes ao poder. São mais pacíficas, como Margaret Thatcher. Exatamente, e não é verdade. As mulheres trazem as mulheres. Eu gosto... São encantadoras, como Angela Merkel. Não, pois é, essa é a questão. É que esse é o meu ponto. O meu feminismo é esse, é eu achar que homens e mulheres, tirando 2 ou 3 diferenças anatómicas que são realmente muito interessantes e que eu gosto de aprofundar, são, no essencial, são iguais. E, portanto, as mulheres no poder devem estar no poder porque têm esse direito, não é porque trazem coisas novas. Fazem a mesma porcaria que os homens. Merkel, Dilma, Fátima Felgueiras, Thatcher. Podemos continuar. E a estas senhoras, eu agradeço-lhes porque elas comprovam o meu ponto. As mulheres merecem vir porque não são só os homens que devem ser péssimos governantes. As mulheres também devem vir ser péssimas governantes. Essa tua enumeração era um bocadinho onde é que está o Wally. Thatcher, Dilma, agora outra, Merkel, Fátima Felgueiras. Por que não? Deixa-me só acrescentar um ponto em relação a isto, que é esta história do patriotismo. Nós ficamos de repente tão orgulhosos. O Durão Barroso, não é? Foi para a Europa. Não, isso ninguém ficou. Mas existe aquelas família do Durão Barroso. O Vítor Constâncio foi para o Banco Central Europeu. Agora o Guterres vai para a ONU. Mas eles foram todos péssimos em Portugal. Exato. Dá para nós exportarmos bons políticos lá para fora? Diz um. Pois não. Então cala, estás a resmungar. Uma última coisa. A este respeito, que esta frase do Ban Ki-moon, que já nós devíamos ter um Ban Ki-moon. Um Ban Ki-moon à jogatana e à... Não achas que falia? Isso não falia. Se a gente tivesse um Ban Ki-moon nesta altura estava a ser Ban Ki-moon às pessoas do PSD e do PS que vão para lá sempre puxar aquilo. Um Ban Ki-moon ao Armando Vara, imagina. Era ótimo. Mas... esta frase do Ban Ki-moon, em que ele diz: eu gostava de ver uma mulher ocupar o meu cargo, que é tida, e com razão, é tida como, enfim, é uma frase que pugna pela igualdade. Normalmente esta coisa de eu gostava de ver uma mulher não tem essa conotação, não é? Quando eu digo eu gostava de ver uma mulher, as pessoas dizem, lá estás tu. O Ban Ki-moon diz eu gostava de ver uma mulher, e eu digo bravo, a defender as mulheres. O Pedro Mexia fica assim Ministro das Sensíveis Senhoras. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Agora vamos analisar porque é que o João Miguel Tavares se declara difícil, preciso e necessário. Ser preciso e necessário não são sinónimos? São, mas Perdido por 100.
protestos... Depende se preciso é exato ou se é Pois, pode ser necessário. preciso no sentido de exato. Eu não faço ideia... Ele não foi muito exato. Não, ele não foi muito exato. Mas eu não faço ideia, não fui eu o autor da frase. Portanto, não foi assaltado por nenhum ataque de imodéstia Não fui... nesta rentrée. Não, eu geralmente não sou. Eu só sou imodesto em 2 ou 3 coisas na minha vida, mas o comentário político não é uma delas. Não queremos saber agora quais. Não queres saber as outras? Não queres saber onde é que eu sou não imodesto? queremos. As expressões difícil, preciso e necessário são do discurso de Passos Coelho na festa do Pontal, da rentrée. E- Gostou do discurso? Não. Achei que foi péssimo. E qual é o meu problema? É que as pessoas geralmente criticam o Passos Coelho e dizem assim: olha para o futuro, este discurso sempre derrotista e preso ao passado e catastrofista. Atenção, eu não tenho nada, eu quero muito que Pedro Passos Coelho continue a ser catastrofista. Porque o Para país... nos fazer sonhar, não é? Não é porque não há nada para sonhar. Eu acho bem que Passos Coelho continua a ser catastrofista porque o país está outra vez a ir no sentido da catástrofe. Portanto, acho ótimo que ele continue a dizer isto vai correr mal, porque vai mesmo correr mal. Sou capaz de apostar aqui o ordenado. Vai mesmo correr mal. E, portanto, eu não tenho problemas nenhum. O meu problema é, eu quero que ele diga aquilo com um discurso articulado. E, portanto, sei lá, passar a escrever as coisas que ele diz era um bom princípio. Porque E o dá que é que diz uma que ele não ideia. escreveu? Sabes Achas lá, que pode ter escreveu? escrito e Não escreveu memorizado. nada. Não escreveu Uma das nada. frases marcantes de Passos Coelho no Algarve foi esta. E esperamos que o que seja preciso e o que é difícil seja menos do que aquilo que nós podemos fazer, porque podemos fazer mais do que aquilo que é difícil. Percebeu, João Miguel Tavares? Lá está. Eu não sei, eu não Tu achas que isto não foi escrito? Eu acho que não percebi bem. Se calhar precisamos de ouvir outra vez, uma vez mais. Se calhar. E esperamos que o que seja preciso e o que é difícil seja menos do que aquilo que nós podemos fazer, porque podemos fazer mais do que aquilo que é difícil. É uma frase que talvez precise de exegese. Temos de ter um especialista à altura deste desafio. Ricardo Araújo Pereira quer chegar-se à frente e tentar Carlos, a interpretação Vamos lá ver, eu acho que interpretar este desta texto... frase. Interpretar este texto é difícil. Felizmente acho que não é preciso. Porque... vamos lá ver. Mas é necessário. A quem é que isto Mas nunca é aconteceu? necessário. A mim já me aconteceu até no decorrer deste programa. Eu começo uma frase e daí a minha estou a pensar, eu estou a ir para onde? Eu não sei onde é que vou com esta ideia. E foi por isso que se diabo? inventou. Mas se reparares bem, isso, por exemplo, nunca acontece a Carlos Vaz Marques no início do porque governo tem tudo Sombra. escritinho, claro. Claro. Mas a minha questão é esta. Eu sou uma pessoa que, volta e meia, obtém rendimentos da efetuação de anúncios publicitários. E isto que o Passos Coelho fez é um magnífico anúncio publicitário a bonés. Se forem para a Manta Rota, é pá, cuidado com o sol na cabeça. Porque isto claramente é o produto... E ele estava torrado. Com mega escaldão. Ele está muito Ele está torrado. todo, ele parece uma lagosta com escarlatina e vê-se que esteve ao sol e o raciocínio que ele produziu depois dessa exposição solar foi isto. Mas poderão ser, talvez, efeitos, danos colaterais da leitura da Fenomenologia do Ser de Jean-Paul Sartre. Sim, exatamente. O livro que Sartre nunca escreveu e que Passos Coelho afirmou ter lido. Muito provavelmente leu no Areal da Manta Rota, não é? Em princípio, era um daqueles livros do Tio Patinhas e o sol começou a incidir sobre a calva cada vez maior de Passos Coelho, aliás, como acontece com a minha, E com a minha. e ele começa a dizer, epá, este do Sartre está ótimo, isto e não era outra E coisa. era o Patinhas a Era o contar Patinhas. moedas. O discurso de Passos Coelho no Pontal pareceu-lhe corresponder àquilo que António Costa disse dele, Pedro Mexia, que é vir ao disco e toca ao mesmo. Há duas coisas no discurso dele. Uma das coisas é a questão dele não ter o menor talento oratório. Tem um talento oratório? Não tem nem não. acho isso. Não tem. Quantos discursos destes deram ou em gafes ou em... Mas isso é porque ele está convencido que tem mesmo muito talento oratório. O que eu não consigo Mas perceber é eu como é estou a que dizer que políticos ele não tem. profissionais não usam telepontos a ler discursos desta Mas importância. uma coisa é a forma e a maneira como ele devia ler e não confiar no seu talento oratório. Outra coisa é
a substância que é, e eu estou em desacordo com o João Miguel, porque há duas coisas... Não posso. Há duas coisas muito diferentes. Uma coisa é uma coisa é a realidade ser negativa e ser pessimista. Outra coisa é um político não é um amigo num café, é um político ter um discurso pessimista sobre a realidade negativa, porque as pessoas... Churchill prometeu sangue, suor e lágrimas, mas ao prometer aquilo também estava a prometer que ia ganhar a guerra, se houvesse esforços. E, portanto, o que Passos para mim nunca teve, em nenhum momento, quando era candidato, quando era primeiro-ministro e agora, é que eu até estou de acordo com muitas das coisas que aí vêm são más, que o crescimento, tudo isso, já falámos aqui, voltaremos a falar, mas com ele não há esperança nenhuma, não há nenhum entusiasmo, não há nenhum momento em que eu diga eu quero seguir politicamente esta pessoa, porque esta pessoa, como tiveram líderes anteriores do PSD, como tiveram muitos políticos, não há absolutamente, e portanto, não é dizer o oposto, não é dizer está tudo bem, o país é maravilhoso, nem ele pode dizer que o governo está a portar bem, que o crescimento está ótimo e que a economia e as finanças estão tudo maravilhosas. Não é isso, é dizer isto está mal, mas há uma possibilidade e nunca é isso que ele tem em nenhum momento destes anos todos que levamos de Passos Coelho. Não há nenhum momento em que se queira ir politicamente atrás daquela pessoa. É disso que eu me queixo. Enquanto alguém que é genericamente daquele espaço político. Eu acho que estás a ser um bocadinho injusto. Está bem, é a minha opinião, enquanto eleitor, se quiseres. O João Miguel Tavares se declara difícil, preciso e necessário. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, sente-se ardente, este verão está a inflamá-lo, Ricardo Araújo Pereira? Está um bocadinho, Carlos, e não é o único. Quer dizer, eu no outro dia estava a arrumar uns papéis e dei com uns textos que tinha escrito há muitos anos já, há 8 anos, que se aplicavam hoje, que é uma coisa muito rara em mim. Teve a tentação o que eu digo tem um prazo de validade para aí de 30 segundos. Teve a tentação na crónica da visão de mandar... Sim, citar. Uma vez eu disse isto, 2 pontos, e depois sim, exato. E que foi este nosso hábito de, sempre que vem o verão, a gente diz, era limpar as florestas, é que tinha sido bem feito. E também um plano da reforma de gestão florestal. Isso é que a gente precisava. E vocês, não sei se querem... É como as queixas dos jogadores dos Jogos Olímpicos. Mas não é tanto porque é um pouco mais grave. Agora, estamos em agosto, não é? Daqui a 6 meses vai ser... era termos limpas sarjetas. Faltava isso que agora está... Somos campeões da Europa, não só no futebol, mas também nos fogos florestais, porque mais de metade da área ardida na União Europeia este ano foi em Portugal. No outro dia havia uma fotografia daquelas vistas do espaço da Península Ibérica e via-se fumo em vários sítios de Portugal e nenhuma nuvem de fumo sobre Espanha. Ora, Madrid é um forno. Aquilo é um forno, é insuportável. Os espanhóis... Uma coisa bizarra para mim... Mas sabes que aquilo tem menos espinhaga e eucalipto ali à volta de Madrid. É capaz de ter, mas aquilo é mesmo insuportável. Uma coisa sempre para mim bizarra é a Espanha estar num estado de desenvolvimento à frente do nosso, sendo que eles dormem 3 horas cada tarde. Eles à tarde passam a tarde a dormir, enquanto a gente trabalha, e mesmo assim eles estão à nossa frente. E eles vão dormir por causa disso, porque aquilo é um calor que não se aguenta. E portanto, todos os verões a gente descobre, espera lá, os bombeiros não têm condições. Olha, os bombeiros... Todos os verões a gente faz esta descoberta. Sempre. Era giro a gente dar-lhes condições, fazer a tal limpeza, arrumar aquilo lá, caruma, o que é... Até porque, sobretudo nesta altura, aparecem sempre tantos especialistas em gestão de florestas, pessoas que sabem perfeitamente como é que isto se faz, que era uma delas... Incluindo o Primeiro-Ministro. Pegar num ancinho... Ele sabe bem. E ir fazer. Os incêndios devastadores das últimas semanas terão também chamuscado alguém politicamente, Pedro Mexia? Bem, houve 2 pessoas que estiveram numa situação de aperto grande, embora uma delas com uma posição muito melindrosa, que foi a do presidente do governo da região autónoma da Madeira, porque evidentemente que havia ali um equilíbrio quase impossível de fazer entre correr à calamidade e não espantar definitivamente o turismo do qual a Madeira tanto depende no verão. E, portanto, ele não tenho elementos para julgar se ele o fez bem ou mal, mas ele estava numa situação em que seria sempre criticado por isso, porque, evidentemente, não podia ser catastrofista. Lá está a história das obrigações que os políticos têm. O Presidente da Madeira não podia começar a gritar fujam todos, isto vai arder tudo. Não podia, como é óbvio, não é? Mas também houve algumas queixas de que reagiu tarde demais e de que pediu ajuda
ao Governo da República tarde demais, não sei. E a outra foi a Ministra da Administração Interna, que houve ali algumas... Demorou a aparecer. Sim, e a história de estar num evento social, quando apareceu e tal, tudo aquilo não foi particularmente feliz, mas de facto, se há coisa previsível, é isto, é ano após ano a mesma coreografia e a mesma inabilidade e a mesma chusma de especialistas a dizer coisas, muitas das quais são relativamente sensatas e evidentes. Não é? A Ministra da Administração Interna quer ver os incendiários a pagarem os custos do combate aos fogos. Parece-lhe uma decisão eficaz, João Miguel Tavares? Parece uma decisão brilhante, mas brilhante. Aliás, como todos nós sabemos, é o Ricardo Salgado que anda com uns bidões no Mercedes aí pelas serras a pegar fogo àquilo tudo. Eu, aliás, desconfio que Ricardo Salgado pediu... Para efeitos de processo judicial é ironia. Não, ironia. Então o Ricardo Salgado até pediu, não foi o Ricardo Salgado que pediu para não se ter que apresentar na GNR para ir passar férias à comporta. Não era para passar férias à comporta. Era para andar com os bidões de gasolina pelas serras todas do país a deitar fogo àquilo tudo. E a Ministra da Administração Interna topou aquilo e disse, espera... Finalmente temos aqui uma maneira de sacar dinheiro ao Ricardo Salgado. Vamos pô-lo a apagar os incêndios. Achas que não há uma grande quantidade de incendiários excêntricos do Euromilhões? Há montes de incendiários excêntricos do Euromilhões. Todos. Aliás, como se sabe, geralmente são sempre pessoas cheias de massa que podiam estar em Cancún, mas não. Estão a incendiar as serras portuguesas. Já sabemos então que o Ricardo Araújo Pereira se declara ardente. Vamos agora tentar perceber rapidamente porque é que o Pedro Mexia se considera sem emenda. Decidiu assumir o seu lado selvagem, Pedro Mexia? Ui. Mais ainda? Carlos, quando sabes quando alguém nasce selvagem, não é de ninguém. Isso é o Miguel Ângelo. Olha, que pena não ter trazido a guitarra, que eu acompanhava-te agora. A segunda emenda foi o culminar de um reality show realmente mau, que é a candidatura de Donald Trump, porque aconteceram coisas que nunca tinham acontecido na história que nós nos lembremos das presidenciais americanas, que já tiveram a sua dose de candidatos bizarros, mas que foi aquela... A segunda emenda é aquela que dá o direito aos americanos de terem armas. De terem armas. E que, gostes ou não, para nós europeus, de esquerda ou de direita, é uma bizarria constitucional, mas está lá e, portanto, é difícil até se mudar, negar que esse direito existe na Constituição americana. Bom, Donald Trump disse que a senhora Clinton, se fosse eleita, podia pôr em causa a segunda emenda e disse que aí não haveria nada a fazer, mas que que os defensores da segunda emenda talvez pudessem fazer alguma coisa. Qualquer pessoa que tenha aprendido o que é a palavra, o que é uma alusão ou a sugestão, percebe que o que ele estava a querer dizer era dar-lhe um tiro. Não é possível... Os defensores da segunda emenda são aqueles que têm armas. São aqueles que têm armas. Portanto, o que é que as pessoas que têm armas podem fazer quando estão descontentes? Usar as armas. Bom, não é assim um raciocínio muito elaborado. Isto veio no final não, porque ainda não acabou, infelizmente, mas veio no processo em que Donald Trump fez... pouco imitando os movimentos da cara, etc., de um jornalista deficiente, em que se referiu ao tamanho do seu pénis, em que disse que uma das jornalistas que o entrevistou estava com o período, em que disse que a Rússia devia roubar mails da campanha democrata, em que gozou com um herói de guerra, como é o John McCain, que foi preso e torturado no Vietnã, em que tentou achincalhar os pais de um militar morto no Iraque. E, portanto, não sei como é que é possível que não haja uma espécie de sobressalto. Já está a haver um sobressalto e agora o que se diz é que ele está a olhar para lá das eleições, que ele percebeu, que já olhou para os mapas e para as divisões étnicas e percebeu que não vai lá e que está a querer criar um grande grupo mediático, fazer uma espécie de concorrente da Fox News, gerido por ele, ou em que ele esteja à frente. A Fox News é muito moderada. A Fox News é para meninos, para ele, e, portanto, neste momento há um estado de calamidade pública, porque as pessoas gostam de candidatos politicamente incorretos, ou não sei, mas isto já é da ordem da loucura. Um apelo, ainda que brincado, ao homicídio de um candidato é da ordem da demência. Vamos voltar a falar de Trump seguramente nas próximas semanas. Vamos aos decretos. O Pedro Mexia decreta 90 e tal, não é?
Como é que era a formulação? Não, 37. 37? São mais modestos. Mas olha, é por isso que Portugal está como está. 37. Ninguém sabe fazer as contas. 37. Por causa 37, porque este deputado do CDS, Hélder Amaral, que esteve no Congresso do MPLA, partido irmão do CDS, como se sabe. Claro. Esse aqui era os 90 e tal de José Eduardo. Os 99,6. Eu queria saber quem é esse 0,4 que votou contra ele e onde é que ele está neste momento. E o Hélder Amaral, que já foi bastante criticado, inclusive no seu próprio partido, disse que sentiu depois do discurso de José Eduardo dos Santos que há uma proximidade maior entre o CDS e o MPLA, mas ele não explicou exatamente se é na cleptocracia, no nepotismo, na corrupção, Respeito pelos direitos humanos, ou então numa coisa que de facto é o sonho de qualquer político, que é estar no poder 37 anos. Eu acho que é capaz de ser isso, porque o Presidente está no poder há 37 anos, o Presidente de Angola acabou de ser reeleito para ser candidato de novo. A só não teve esse tempo à frente do CDS porque se foi embora, senão também lá estava 37. Foi-se embora porque não correu bem. Pronto, ficou decreto 37. O João Miguel Tavares decreta... Era bonito, era encaixar, não é? Decreto, ou encaixotado, ou encaixe, qualquer coisa a ver com caixa, porque era muito difícil gerir o dossiê. Eu acho muita graça ao António Costa e ao Mário Centeno andarem a criticar a deficiente gestão por parte da direita da Banca Nacional e depois vai-se ver isto é um desastre. Seria muito longo estar a explicar porquê, mas o que eu mais gostei foi de ver a Europa a explicar a Portugal as leis portuguesas. Dizer, olha, segundo a lei portuguesa, aqueles senhores que vocês nomearam para a Caixa não podem ser nomeados administradores da Caixa. Isso é muito giro. Então altera-se a lei, diz-nos a Europa. O Ricardo Araújo Pereira decreta... Eu decreto dress code. Dress code porque agora em França há um dress code para ir à praia. As senhoras que usam o chamado burkini não podem ir. E eu tenho uma... Eu odeio burkini, né? Odeio aquilo, não gosto daquilo. Mas... Por um lado, aquilo é exatamente igual a um fato de surfista. Ou para ir aos percebes, é assim que eles vão. É exatamente igual. Depois, não é muito diferente da maneira como a minha avó ia à praia. Dona Adélia, que era viúva, também ia à praia assim. Depois, ainda, eu sou contra o Estado dizer o senhor não pode vestir isso. Porque se alguém manda no que os outros podem vestir... Quer dizer, por exemplo, se fosse eu ia ao guarda-roupa do Rui Santos e ele ficava só com o pijama. Eu não deixava pedra sobre pedra ali. E depois, um dos argumentos que eu acho que é inadmissível é o facto de, dizem as pessoas, que aquilo é uma manifestação religiosa. E isso significa não só que as senhoras que vão de burkini à praia não podem ir, os senhores que levam um cordão com uma cruz de Cristo ao pescoço também não podem. Um judeu que vai a uma praia de nudistas tem uma manifestação religiosa ao de penduro à vista de toda a gente. Dress code. Dress code. Cada um que se vista como quiser. Exato. Está concluída mais uma reunião semanal, 2 a 8 dias, a esta mesma hora. Novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.